amadinhos! Olha nós aqui outra vez, professora Elizabeth Martins, a tia Betinha, e hoje nós vamos trabalhar juntos mais um gênero textual chamado História em Quadrinhos. E juntamente com a História em Quadrinhos, nós vamos conhecer e trabalhar os sons da letrinha R. Então, pequeninos do primeiro e segundo ano, vamos começar? Estamos juntos, vamos nessa! Nosso gênero textual hoje, História em Quadrinhos, e você sabe, a gente já falou outros dias, gênero textual é o tipo de textinho que a gente trabalha, lê, que a gente se comunica. A gente já conheceu Parlenda, Adivinha, a gente conheceu Capa de Livro e alguns outros. Hoje, nosso destaque é para História em Quadrinhos. Falando em História em Quadrinhos, nós temos ali uma imagenzinha que faz lembrar uma turminha muito legal, que faz o maior sucesso nas histórias em quadrinhos. A turminha da Mônica. E eu sei que vocês já conhecem, já ouviram falar, acredito até que já leram alguns gibis da turminha da Mônica. Já já a gente fala sobre os gibis. O que é história em quadrinhos? A gente sabe, a gente já tem gibis, a gente já viu em livros. Nosso livro didático tem algumas histórias em quadrinhos. Nós também vemos isso em jornais. Mas o que é história em quadrinhos? Vamos ver? História em quadrinhos é o nome dado à arte de contar histórias através de desenhos e textos em sequência. Quadrinhos, né? Com desenhos em sequência, e a gente lê igual a gente lê o textozinho no livro, sempre da esquerda para a direita, observando os quadrinhos da esquerda para a direita. Essas histórias possuem enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. E, no geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. O que é isso, tia? Linguagem verbal e não verbal. Ah, fica curioso aí só um pouquinho que a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos para a nossa história em quadrinhos, a nossa primeira história em quadrinhos. E é com o nosso personagem de hoje, Chico Bento. Você sabe onde ele está hoje? Adivinha, olha só onde ele está hoje. O nosso personagem da história em quadrinhos hoje veio dentro do nosso livro. É o Chico Bento. Chico Bento é o representante do campo, lá na turminha da Mônica. Representante do campo, tia? Ele joga futebol? Não. Ele é representante da área rural, que a gente chama de campo, porque é aquela área dos sítios, das fazendas. E é o nosso Chico Bento, tá certo? Nosso Chico Bento está sempre participando das historinhas em quadrinhos da turma da Mônica. Então, vamos estudar agora, junto com a tia aqui, a historinha em quadrinhos, Chico Bento, lição de casa. A professora pergunta: Chico, você fez a lição de casa? Aí no segundo quadrinho, Chico fica calado e a professora só olhando. No terceiro quadrinho, a professora fica já irritada e fala: você não vai me responder? Chico fica tão nervoso e fala: tá bom, professora, não fiz. A professora percebeu que ele ficou arrasadinho. Aí falou: Chico, não precisa ficar arrasado. Você se arrependeu de não ter feito a lição? No outro quadrinho. Aí no último quadrinho, ele responde à professora: não, professora, fiquei triste porque por não ter conseguido inventar uma boa desculpa. Olha só o que o Chico respondeu para a professora. Ele não se arrependeu de não ter feito. Se arrependeu de não ter conseguido uma desculpa. Você percebeu a linguagem do Chico, que também é uma linguagem do campo, uma linguagem rural, né? Que ele fala: professora, desculpa.
mas ele está na escola também para aprender e melhorar a sua falinha, que a gente chama de vocabulário, que são as palavrinhas que a gente aprende na escola a falar corretamente, tá bom? Vamos observar nessa historinha em quadrinho do Chico Bento aqueles elementos da história em quadrinho. O primeiro, o enredo. O enredo, que é a história em si, o tema da história, a temática da história, como é que a história se desenrola, geralmente ele vem já no iniciozinho do texto, lá no título. Olha só, lição de casa. Pelo título a gente já imagina o que é que vai ter naquela historinha. Tempo e local da história em quadrinhos. Aqui, o tempo é o horário da aula de Chico Bento e o local é a escola. Personagens. Aqui a gente vê 3 personagens, embora um deles só participa, olha o que tia vai falar, da linguagem não verbal, ou seja, ele não participa falando de nada, ele só está lá e as expressões dele, ai tio, o que é expressão? É o rostinho que se apresenta, o jeito que ele se apresenta. Como é que a gente vê o Tite nessa história? Olha lá, na primeira ele já fica pensativo. Talvez ele estivesse pensando, eita, o que é que Chico vai dizer agora? E na última ele fica espantado com o que Chico diz para a professora. Então temos Chico Bento, Tite e a professora. E por fim, o desfecho da história, que é o finalzinho dela. No caso aqui, a desculpa que Chico Bento dá e a professora fica espantada com ele, não é? Então a gente já viu os elementos da história em quadrinhos. Além desses elementos, tem alguns recursos que a gente utiliza para criar uma história em quadrinhos. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a história, né? Imaginar como vai ser a nossa história. Quem serão os personagens, qual será o enredo da nossa história, como ela vai se desenvolver. Depois a gente vai montar os quadrinhos com os desenhos. Mas tem uma coisa que é indispensável na história em quadrinhos. Olha só, os balões. Para entender a fala dos personagens, existem os balões na história em quadrinhos. O balão de linha contínua, que é aquela assim, ó, linha que não para, que a gente não para de desenhar, é a parte que é a fala do personagem. A gente fala fala, que é a parte em que é audível para o personagem que está conversando. Que é audível, tia? É onde se escuta, né? O personagem fala, o outro ouve. Então, essa fala contínua, o balão tem que ser lisinho. Aí depois vem outro balãozinho. Esse já não é de linha contínua. Aquela linha que a gente escreve sem tirar o lápis do papel. Ela é com voltinhas. E aonde tem a indicação da fala, que é aquela quase uma setinha, tá vendo naquela linha, no balãozinho da linha contínua? Tem uma setinha, praticamente uma setinha. No balãozinho do pensamento, são apenas alguns círculozinhos. Para indicar que o personagem está pensando. Ela é em formato de nuvem e tem os círculozinhos. É o balãozinho do pensamento. Depois tem também o balãozinho do grito. Aí esse balãozinho vai ter várias retinhas pontiagudas, não é? Não é linha contínua, não é em formato de nuvem, é apenas com risquinhos pontiagudos, formando as pontinhas assim, ó. Indica grito, mas também pode indicar alguém que está falando em um outro lugar e com um outro objeto. Por exemplo, já tinha deixar mais claro. Na história em quadrinhos, que a gente for fazer, se alguém está ligando o telefone para outro alguém, o balãozinho da fala fica no personagem que está com o objeto, por exemplo, do telefone. O sonzinho que sai do telefone vem com aquele balãozinho de partezinhas pontiagudas, tá?
Quando tia fala pontiagudas, é em formatozinhos de quase um triângulo, tá? O outro balãozinho que tem tracinhos, pontinhos, é o balãozinho que indica cochicho, sussurro, falar baixinho, falar baixinho. Quando um personagem, quando você vê a história em quadrinho, que vê o balãozinho já pontilhado, você já sabe que esse personagem está sussurrando, falando baixinho, tá bom? E os corações apaixonados, quando querem que o personagem fale sobre a sua paixão, sobre a sua emoção, o seu amor ou a sua declaração, pode fazer o balão em forma de coração. E o balãozinho dá ideia, tá bom? E agora os recursos, outros recursos. A gente chama das onomatopeias, que são aquelas palavrinhas que indicam sons, tá? Elas não são palavrinhas comuns nos nossos dicionários, mas são palavrinhas que indicam sons. Por exemplo, boing quer dizer que alguém deu uma pancada em alguém. Boom quer dizer que tem alguma coisa que explodiu. Splash é um mergulho. Smash, um beijinho. Ops, uma surpresa. E existem muitas outras onomatopeias de animais ferozes. Essas onomatopeias fazem parte também das histórias em quadrinhos. Agora vamos falar de texto verbal e não verbal. Os textos verbais são aqueles em que a gente vê as palavrinhas durante todo o percurso da história. Aqui temos a Magali dizendo: dá um teco desse pastel, Cascão. E Cascão fala: claro, Magali. Esse é um exemplo de texto verbal. O não verbal só tem a imagem. Olha lá, o Cascão, o Cebolinha andando e assoviando. A gente só entende que é um assovio por causa do biquinho de Cebolinha e da letrinha Z, que às vezes representa a onomatopeia do assovio. Agora, eis um texto não verbal para a gente ver. Mamãe, mãe é mãe com espanador de pó, então. Mãe é mãe com espanador de pó, então. É o Cascão, a história do Cascão. Não tem texto nenhum ali, mas a gente já entende o que vai acontecer. Olha só, Cascão vai chegando em casa e vai querer subir na balança de medir seu peso. Ele olha para a balança, sobe e se espanta com o peso dele. De repente, a mamãe aparece com o espanador e vai limpar o Cascão. Espana, 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 espana. Aí ele vai e olha para a balança e sabe o que aconteceu? Diminuiu o peso do Cascão. O que a gente pode imaginar? Que ele tinha muita sujeira que estava pesando o corpo do Cascão, gente. Então vamos lá. Nessa história também temos o enredo, que está lá no título. A gente já imagina que a mãe dele vai fazer alguma coisa com o espanador. Temos o local, que é a casa, os personagens Cascão e sua mãe, e o desfecho final, que é o amor que Cascão demonstra para sua mãe por resolver o seu problema de peso. Vamos para uma atividade. Observe a imagem e marque o que indica onomatopeia embaixo. Abaixo, no caso. A onomatopeia é BUM. Ela indica o quê? Som de beijo? Som de mergulho? Som de explosão? Ou som de susto? O que vocês acham? Isso é fácil, né? Indica o quê? Som de explosão. BUM. E a próxima atividade? Você vai circular qual dessas duas imagens é um texto não verbal. A gente aprendeu que verbal tem as palavrinhas e não verbal é só imagem. E nós estamos vendo ali Cebolinha dizendo: pra você, gatinha. E o outro está o vento batendo nos cabelos do Tite e o Tite chateado, né? Então, é o do Tite. Esse é o texto não verbal. Observe agora a fala do Cebolinha.
Cebolinha está pensando, olha o balãozinho ali da nuvem. Lá vem aquela gorducha. Aí, aquela bobona, aliás. Aí, a Mônica responde, oi, Cebolinha. Ele fala, oi, mas continua pensando. Gorducha, baleia, saco de areia. Mônica parte para cima do Cebolinha. Aí Cebolinha pergunta, Mônica, você consegue ler pensamento? Aí ela diz, não, eu consigo ler os balãozinhos. Viu que engraçado? Ela estava dizendo que estava lendo até os balãozinhos do pensamento de Cebolinha. Vamos observar a fala de Cebolinha? Cebolinha tem um problema de fala. Esse problema de fala nós chamamos de dislalia. É um probleminha que algumas crianças têm de trocar algumas letrinhas. Esse probleminha tem solução? Tem sim. Tem uma médica chamada fonoaudióloga que pode nos ajudar a melhorar com esse probleminha de dislalia. Cebolinha é o personagem que tem esse problema e ele troca o R pelo L. Olha lá, ele trocou duas palavrinhas, gorducha e areia. Ele fala gorducha e areia. Os sons da letra R. Aproveitando esse probleminha do Cebolinha, nós vamos estudar os sons da letra R. Olha aqui a Mônica, ela está com raiva. Raiva. Esse R de raiva tem um som forte. Raiva. O R, R. Esse som é um som forte do R. R. Olha lá, som forte. Agora vamos ver areia. Olha o sonzinho do R, R, R. É um sonzinho fraco. É um sonzinho fraco. E ele sempre aparece quando a letrinha R está no meio de duas vogais e está sozinho, com um R só. Aí é por isso que ele fica fraco. Ele não tem forças quando vê duas vogais fortes. E aí ele fica fraquinho. R, R. Por isso o som de areia. O próximo, jarro. Ro. Esse ro de jarro é um som forte, mas está no meio de duas vogais. Por isso o R precisa da ajuda de outro R. E por isso faz o nome jarro. Aquele som forte. Jarro. Com dois R's, porque está no meio de duas vogais. Certo? Agora uma atividade para vocês pensarem junto comigo. E a gente já está quase terminando. Rato. Rato. É um R forte ou é um R fraco? Um R só ou dois R's? Rato. É um R forte. R, R. Rato, R forte. Se é R forte, é um R só. E uma dica, todas as vezes no começo da palavra, o R vai ser sempre forte. Por isso vai ser apenas um R. Nunca você vai começar uma palavrinha com dois R's, tá? Porque ela não vai estar no meio de duas vogais. Carro. Ro. Forte, mas está no meio de duas vogais. Então são quantos R's? Dois. Ferra. Ra. Fraquinho. Então é quantos R's? E está no meio de duas vogais. Rosa. Rosa. R. É um som forte, não é? E tá no meio da palavra? Não tá. Tá no começo, então é um R. Burro. O som é fraco ou é forte? Ro. Ro. Forte, muito bem. Mas está no meio de duas vogais. Uma letra ou duas letras R's? Duas letras R's. E orra. Fraquinho. Apenas uma letra R. Muito bem. Aprenderam bem o que é histórias em quadrinhos? A histórias em quadrinhos é sempre apresentada em gibis, que a gente chama de suporte das histórias em quadrinhos, tá certo? E é por isso que nós estamos trazendo para vocês gibis. E uma ideia legal. Que tal construir uma história em quadrinhos junto com a sua turminha? Converse com a sua professora, façam a história, montem os quadrinhos e juntem numa só historinha.
Eu vou ficar aqui torcendo para você conseguir fazer sua historinha com a professora e sua turminha, tá bom? Beijos e até a próxima, nossa próxima aulinha. Beijo!